Verdades básicas cristãs. Parte 26. No vídeo anterior vimos que mordomia é administrar toda a nossa vida diante de Deus, tempo, recursos, oportunidades, dons e até o próprio corpo. A palavra vem de major-domus, o administrador da casa, e nos lembra que Deus nos confiou tudo e que prestaremos contas a Ele pelo que fizermos. Aprendemos também que o dinheiro e o sistema financeiro se tornaram instrumentos de engano, e que o amor às riquezas é um grave perigo espiritual. Por isso, a Bíblia nos chama a moderação, contentamento, prudência e generosidade, rejeitando dívidas, opressão e avareza. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, entramos no tema dos dízimos, impostos e tributos, aprofundando como esses elementos se encaixam dentro da mordomia bíblica. Vamos ao conteúdo. Dízimos, impostos e tributos. Os dízimos eram praticados por vários povos antigos. Na lei de Israel, se aplicavam à semente da terra e ao rebanho. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém, das suas dízimas, quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, do verso 30 ao 32, sendo muitas vezes cobrados como impostos e controlados pelos reis. 1 Samuel 8 do verso 15 ao 19. E as vossas sementes, e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais, e aos seus servos. Também os vossos servos, e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Os dízimos representavam, também, o reconhecimento que a terra era do Senhor. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Levítico 25, verso 23, e era praticado mesmo antes da lei. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Gênesis 14, do verso 17 ao 20. Na Igreja, a cobrança do dízimo foi iniciada no século IV. Alguns pais da Igreja, como Irineu, condenavam esta cobrança e a Igreja do Oriente não o aceitou. Ele foi se impondo pelo crescimento da obra dos nicolaítas, clericalismo, pelo aumento das despesas e da vinculação da Igreja ao Estado, tendo sido sancionado no Concílio de Latrão, 1123 e 1129. Na Idade Média, eles eram muitas vezes transferidos e negociados por soberanos católicos e os dizimeiros se comportavam de forma semelhante aos publicanos. A reforma protestante parece não ter dado muita atenção ao dízimo, permanecendo, até hoje, uma certa ambiguidade em relação ao mesmo. No ensino, há uma ênfase em Malaquias 3, do verso 8 ao 11, com uma ideia de confronto e teste de nossa fidelidade ou de liberação de bênçãos, muito próxima de uma visão legalista judaica em relação ao primeiro dízimo ou dízimo dos levitas. No contexto da lei, o pagamento dos dízimos era uma obrigação, cujo não cumprimento conduzia à maldição e o pagamento à bênção. Parece haver também um dogma de infalibilidade financeira em relação a estruturas eclesiásticas, sem necessidade de prestação de contas. Não há, também, nenhuma reflexão mais profunda sobre se as necessidades financeiras dessas estruturas eclesiásticas são legítimas e apropriadas e sobre quem são os levitas a quem se deve entregar os dízimos, o que reforça o clericalismo. Fala-se apenas do primeiro dízimo, ou dízimo dos levitas. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor.
Se alguém, das suas dízimas, quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem o trocará, mas, se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Levítico 27, do verso 30 ao 33. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus, todo que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Números 18 do verso 12 ao 14, e sacerdotes, o dízimo dos dízimos, Números 18, do verso 26 ao 28, mas, raramente, do segundo dízimo a ser desfrutado em Jerusalém, Deuteronômio 14 do verso 22 ao 27, e, menos ainda, do dízimo para o pobre, ou dízimo do terceiro ano. Deuteronômio 14 do verso 28 ao 29. O dízimo, na lei, reflete uma visão não secular da existência, trazendo o sagrado para o trabalho, a família e a responsabilidade social. Deus é soberano sobre todas as coisas e, por sua misericórdia e providência, nosso trabalho é abençoado e frutifica. A satisfação do trabalho realizado é expressada em alegria pela suficiência, na certeza de que o que recebemos é bastante para dar. O Novo Testamento ignora o dízimo como prática válida no contexto da Igreja, mencionando-o, apenas, no contexto judaico e em relação à hipocrisia no cumprimento externo da lei. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Mateus 23, versos 23 e 24. Mas ai de vós, fariseus! Porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus, devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Lucas 11 verso 42, ou como princípio anterior à lei, e os princípios espirituais sempre permanecem, prenunciando o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7 do verso 4 ao 11, para o que se tornava necessário uma mudança da própria lei e do sacerdócio. Isto não significa que a prática do dízimo não possa ser adotada como prática válida por decisão de cada igreja local em nome do Senhor, o que deve ficar bem claro. Contudo, a igreja deve ir muito além de uma prática de cumprir apenas o que a lei determinava, principalmente quando tal prática estiver apenas associada à manutenção de estruturas clericais ou de patrimônio e de sustento da obra. O padrão adotado pela Igreja no Novo Testamento, sob direção do Espírito Santo e não sob mandamento, correspondia a uma consagração integral, com contribuição de 100% para o reino de Deus, o que não pode ser generalizado ou ensinado nos dias de hoje, após tantos séculos de religiosidade, obrigação cumprida pela entrega do dízimo e, mais recentemente, ênfase no Evangelho da prosperidade, como se outro evangelho existisse. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, do verso 6 ao 12. Em relação a impostos e tributos estabelecidos pelas autoridades constituídas, permanece a obrigação de pagamento. Romanos 13 versos 6 e 7. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo.
Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.